Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor, estamos aqui novamente. E hoje a gente gostaria de continuar tratando sobre essa temática tão profunda e tão importante que é a oração. Se a gente fosse parar para produzir materiais ou conteúdos sobre esse tema, eu creio que a gente passaria muitos anos e a gente não esgotaria. É algo muito relevante para a nossa caminhada. Mas hoje eu gostaria de conversar aqui com a irmã Maria, ela está aqui novamente com a gente, sobre como a oração nos ajuda a enfrentar os dias escuros da alma. Como a oração ela nos ajuda, ela nos dá um poder para poder vencer o sofrimento ou para poder suportar o sofrimento no dia da nossa fraqueza. E por isso que eu queria começar perguntando aqui para a irmã Maria sobre como é que a gente faz, irmãs, quando nós clamamos a Deus, nós pedimos e nós não recebemos aquilo que nós queríamos, ou mesmo Deus diz não para a gente, ou Ele sequer diz alguma coisa. Às vezes permanece em silêncio e às vezes isso é um pouco inquietante. Como é que a gente lida com isso? Olha, eu acredito que, a princípio, a gente fica meio decepcionado se a gente quer uma coisa de uma forma e Deus ou não responde, ou responde ou não da forma que a gente não gostaria, né? Só que se é a vontade dele, mesmo que passar um tempinho, a gente vai conseguir lidar com isso tudo, né? Entendendo que aquilo... Mas acho que no começo é bem difícil mesmo. Você buscar ali uma bênção, esperar, e Deus... Não é a vontade dele, né? Então, ele faz do jeito que ele quer fazer. E nós temos que aceitar, né? Ele sabe o que é melhor, né? Ele sabe o que é melhor. Legal. É. E talvez ele não muda a circunstância, mas ele muda o nosso coração diante disso, Isso, né? para a gente ficar em paz, né? Para o coração estando em paz, a alma tranquila, a gente sabe que o melhor de Deus está por vir, né? Entendo. A decepção passa e a gente segue. Amém, amém. E nesse processo, às vezes, de estar inquieto, estar em dúvida, será que a gente pode questionar a Deus nesses dias de luta, de tribulação? Bom, eu não faço muito isso, de ficar perguntando, porque... Assim, eu não tenho essa coragem muito de ficar questionando, né? Não sei se alguém tem, se alguém tem, eu respeito, mas eu não sou muito de questionar, assim, eu sou mais de ficar esperando e ouvindo a voz de Deus, né? Uhum. Mas a gente eu falo de não questionar, mas a gente está sempre querendo quietinha lá tentar entender alguma coisa, né? Mas assim, perguntar muito, assim, tipo, questionar, às vezes eu não faço muito. Sim. Isso. Mas talvez a fórmula para a gente enfrentar essas questões é levar o sofrimento para Deus, né? Não adianta guardar para si mesmo, né? Não. Levar para Deus, rasgar o coração, né? E Deus sempre vai dar uma saída. Ele não vai desamparar a gente, né? Sim. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor sempre traz uma resposta do jeitinho dele, mas ele traz, né? Talvez não era a resposta que a gente queria, mas é o que é o melhor, né? É o que é o melhor, né? E a senhora já se viu nessa situação, assim, de ver como a oração te ajudou a superar um momento de dificuldade na caminhada? Sim, eu vi isso há muitos anos atrás, né? Quando a gente sofria muito, né, em casa com meu ex-marido, o pai dos meninos, e a gente sabe que Deus não está em separação. Deus, isso não é do agrado do Senhor, né? Uhum. Mas se é uma situação que não tem jeito, que corre até assim um risco, aí Deus, ele vem e vai... Então, assim, não é o que você quer e não é o que Deus quer, mas é o que Deus vai fazer naquele momento, porque ele precisa dar um jeito na situação. Então, quando aconteceu isso com a gente, com não a vontade soberana de Deus, mas a vontade permissiva, ele não quer, mas ele vai permitir, porque ele precisa dar um jeito nisso, Uhum. Foi bem difícil essa parte. Por quê? Porque o Senhor me avisou antes, né? O Senhor me avisou. O Senhor falou, entra em jejum de 3 dias pela vida dos seus filhos, porque o teu marido vai embora. Então, eu falei, meu Deus, vai embora? Porque, por mais difícil que é, mas, né, representa uma figura dentro de casa. Sim. E aconteceu dentro de um mês que o Senhor falou. E eu fiz o jejum de 3 dias pela vida deles, da minha filha, dos meus filhos, e ele foi embora. Então... Foi muito difícil, mas eu não... O Senhor me deu uma força para aquela época,
Que não vinha de você. Não vinha. E hoje, às vezes, até os meninos falam, a mãe parecia uma leoa, né? Mas era porque eu precisava defender, porque eu precisava, não podia perder ninguém. Filhos adolescentes, pequeno, outros um pouquinho maior, e eu ali lutando. Então, assim, foi para aquela época, foi muito difícil, eu não abri mão, mas hoje eu colho os frutos, né? Daquela dificuldade. Então, era o que, na oração, o que eu queria? Não, eu pedi a oração a minha vida toda para Deus transformar. Mas para Deus transformar também a pessoa tem que querer, né? Então, Sim. são escolhas. E aí o Senhor me deu essa força para aquela época e eu perseverei. Então, assim, esse legado eu carrego, né? E a senhora acredita que Deus te transformou no meio disso tudo? Do meio do furacão? Sim, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Vai aprendendo, vai se transformando através do sofrimento. Pessoas, talvez, tipo assim, lógico, uma coisa não vai justificar a outra. Mas muitas experiências que eu passei, hoje eu trabalho com pessoas para não passar, entendeu? Para lutar, tipo, gente, isso aqui não está certo, eu errei aí. Eu cuido de muita gente, assim, sabe? O Senhor tem me dado muitas pessoas. Então, assim, no particular, para mim cuidar, são um ministério bem, assim, bem reservado, uma coisa muito grande. Eu lutando com vidas, lutando com pessoas, com famílias, com os meus, com os das pessoas, o número de pessoas maior que eu puder, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou lutar por eles. Vou lutar pelos meus, lutar por mim mesmo e pela igreja de Deus, por tudo. Isso é algo que eu tenho no coração, sabe? A senhora entende que talvez Deus permite essas coisas para alcançar um bem maior depois? Sim, eu acredito que Deus ele não queria isso, né? Ele queria que fosse diferente, mas já que não teve jeito, não porque Deus não quis, mas porque pessoas às vezes não querem, aí Deus com essa situação todinha, e conforme você se posiciona, porque tem gente que passa pela mesma situação e o final da história é outro, né? Fica com o coração amargurado, Isso, a se pessoa afasta de Deus. é vítima da sociedade, usa aquilo para se lastimar. Eu fui para o caminho da cura. Eu encontro com Deus, eu fiz em 2003, e ali eu fui transformada. Eu fui aprendendo cada encontro, o Senhor tratando em cada área da minha vida, me moldando, me ensinando, eu fui abrindo o coração, sabe? Foi assim algo tremendo. Então, assim, eu passei pelo processo também do aprendizado, as duras dificuldades, me rendendo ali aos pés do Senhor, mudando, deixando ser curada, abrindo o coração. A cura veio, não veio de uma vez, ela veio devagar, eu fui sendo curada, restaurada, aprendendo. Então, assim, é maravilhoso isso, né? Não foi bom passar por isso, foi muito desagradável, né? Porque eu sempre falo que, tipo, sobre um relacionamento, ninguém casa para separar, né? Mas também a pessoa não luta até onde dá, né? Então, eu sempre falo, gente, pode ser uma história parecida com a minha, mas não quer dizer que o fim vai ser igual, né? Talvez outros vai ser passar pelo mesmo processo, mas vai ter uma conversão, vai ter uma transformação, porque esse é o propósito de Deus, né? Sim. Mas já que não deu, aí eu falei, não, eu vou me reerguer das cinzas. É algo lindo que eu falo. Eu falo que eu cheguei na presbiteriana em 2001 destruída. Destruída. Né? Aqui eu fui acolhida. Aqui, sabe, alguém pegou na minha mão. A gente foi, minha família, eu com os meus filhos. Aqui, chegando bem novinho, depois aqui casaram, meus netos nasceram aqui. Nós fomos amparados em todas as áreas, Fui cuidada com eles, sabe? Deus não deixou que nenhum se perdesse. Então, isso fez muita diferença. Porque é uma igreja acolhedora, uma igreja que tem uma história, uma igreja que tem, sabe, algo a mais, um legado de Deus, né? E eu falei, gente, eu cheguei aqui destruída, mas aqui eu fui curada, eu fui restaurada. Né? Eu perdoei, eu consegui perdoar quem me fez muito mal, que no caso, né? Mas é isso. Deus está sempre aberto aqui, com os braços abertos. E a gente vê essa questão da comunidade, né? Sim. No processo de cura, né? De cura. E
até ainda dentro do tema da oração, a gente às vezes pensa que a oração é só algo particular, eu e Deus, né? Não, vou fechar a porta do quarto, isso, ninguém vai tem me esse ver. momento que a Bíblia fala, né? Para a gente ter esse momento, mas tem a oração coletiva, que é nós todo mundo junto, e ali todo mundo orando junto, e aquele fervor, aí tem aquele momento que só um vai orar e todos vai ouvir, e tem aquele momento que Deus vai falar em profecia ou revelação e as pessoas vão ouvir, e Deus vai ter no geral, e tem aquele momento que Deus vai só no banco e vai falar só com uma pessoa. Gente, é demais. Ou só por meio da pregação. Ou só por meio da pregação, que é maravilhoso, que a base é a palavra, né? Sim. Qualquer profecia ou o recado entregue que não tem a base bíblica, não é Deus que está falando, né? Sim. Porque Deus, ele tem fundamento naquilo que ele fala. É maravilhoso. E eu já vi nessas reuniões de oração, né? Como Deus parece que ele poderia fazer sozinho ali com a pessoa individualmente, Sim. né? Mas ele às vezes prefere que o processo de cura venha por meio de estar em comunidade, né? Isso, tipo, O próprio jejum às quintas-feiras Isso. trabalha muito isso, né? Trabalha muito. Então Deus às vezes fala no geral. Porque às vezes muitos vai testemunhar, né? Depois vai lembrar que, olha, Deus aquele dia fez isso. Então é assim, é tremendo isso, né? Sim. E no final a glória é sempre para ele, né? É tudo para Deus, né? Nada Não é, fica pra gente. Não né? é nada sobre nós, né? É tudo para o nosso Deus, né? Sim. A honra e a glória, tudo aquilo que é feito, é tudo para Ele, né? Eu estava conversando essa semana com a minha mãe sobre a história de José. Ela estava lendo Gênesis, né, na leitura anual, e aí ela passou pela história dele e a gente estava trocando uma ideia sobre. Eu achei muito. Eu sempre gosto de passar por essa passagem bíblica também, Sim. porque José sofreu muito, né? Deus deu um grande sonho para ele, mas ele não esperava que ia passar por todos aqueles processos. E aí no final, depois de tudo, que Deus usa José para salvar a vida dos irmãos, da família, e os irmãos ficam com medo de que José vai se vingar. Isso, E aí, isso é demais. José, ele olha para os irmãos e fala: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, né? Isso. Então, nossa, para mim isso é lindo, assim. Não que Deus, ele seja o autor do mal, Sim. ou ele se agrade do mal, nada do tipo, mas ele usa dessas circunstâncias difíceis da vida para alcançar outras pessoas, Isso. né? Para mudar histórias. Às vezes a gente teve que sofrer, mas isso é para que ele seja exaltado por meio da salvação de outros também, né? Isso. Eu sempre falo, através de um grande milagre, houve-se uma grande dor, uma coisa muito forte. Porque o milagre, um milagre, ele não vai vir sem ter passado por alguma coisa, né? Sim. E talvez o maior milagre é você conseguir suportar aquilo, superar. né? E Superar, se manter né? de pé, né? Então, o que eu posso dizer é que a nossa vida é um milagre, né? O nosso ministério, aquilo que a gente faz para Deus é tremendo, né? É forte. Não Sim. porque a gente faz o que é melhor do que ninguém, nós somos iguais, né? Para Deus, gente, é todo mundo igual. Deus usa pessoas para a glória dele de formas diferentes. E unindo todos, tudo para a glória dele. O resultado é tudo para ele. Se algum de nós estiver fazendo em busca de resultado próprio, está errado. Porque é tudo para ele. A adoração é tudo para ele, né? Que legal. É lindo. É muito lindo. É lindo de viver isso, né? Sim. Glória a Deus. Fantástico. Irmã Maria, obrigado novamente por estar Amém, conosco, João. compartilhar um pouquinho da sua caminhada. E você que nos acompanhou, um prazer também estarmos juntos. Continua aqui ligado no nosso canal do YouTube, que vai vir muita coisa boa por aí. Não se esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. E que Deus continue nos conduzindo para sermos mais unidos à semelhança de Cristo Jesus. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.